Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Ronaldo Souza e esse é o canal onde apresentamos e discutimos assuntos variados da área de gestão de empresas, sempre dando um enfoque regionalizado. E dando sequência às entrevistas, falando de pessoas, hoje recebemos Anderson Luiz, um administrador com especialização em gestão de pessoas. É um profissional com atuação em áreas variadas. Ele já atuou e atua com RH, com comercial, tem passagem por marketing. É um profissional multifacetado, bem como manda o perfil do profissional que hoje o mercado está consumindo. Aqui, nós vamos falar sobre carreira e sucesso profissional. Em um momento em que se desenha um futuro de extrema transformação do emprego. Anderson Luiz, obrigado aí por você ter aceito nosso convite, de poder compartilhar um pouco da sua experiência, das suas visões sobre temas tão estimulantes e tão atuais. Eu que agradeço, Ronaldo, aí pelo convite. Para mim é um prazer imenso, né, participar dessa série de vídeos, série de programas que você tem realizado, né, dando essa visibilidade regional aí para os profissionais e para o mercado aqui na região. Muito obrigado aí pelo convite. Anderson, você é um profissional, né, como eu já falei aqui no início, que tem um currículo bem em sintonia com o que o mercado hoje tem ansiado, né, que é esse profissional que possa ter atuações em áreas variadas, que tenha uma cabeça aberta para o novo, à disposição de estar sempre aprendendo coisas novas. E isso foi o que me estimulou aqui em trazer você para a gente falar um pouco sobre carreira e sobre sucesso. Aí eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo, você fazendo um breve histórico aí, né, da sua jornada profissional, o que te trouxe até aqui. Bem, Ronaldo, atualmente, hoje eu tenho 34 anos, né? Iniciei a minha vida profissional com 18 anos, num contexto bem conturbado familiar, porque meu pai tinha ficado desempregado quando eu estava terminando o ensino médio. Então, eu, como filho mais velho, fui convidado e desafiado a ajudar no sustento da casa. E aí eu me lancei no mercado de trabalho, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, né? Mas tem um violão aqui atrás. Eu deixei sinalizado aqui porque, além de profissional, eu toco também, né? E eu comecei a procura, né, de emprego nesse ramo, na verdade. Então, eu ingressei aí numa empresa de call center aqui em Recife. Comecei como atendimento, né, ao cliente. E quando eu entrei lá, eu vi um mundo de possibilidades, né? Apesar de call center ter um contexto um pouco de pressão, um pouco de correria, né? De pressão por parte do cliente, eu vi oportunidades ali dentro de crescer. E naquele contexto, lá em 2005, 2006, estava em alta a ideia de que se você tivesse faculdade, você conseguia ser promovido, né? Então, coisa de 14 anos atrás, essa mentalidade. E aí eu fui fazer administração, depois eu fui para a área de treinamento. E aí é que começou a minha parte de desenvolvimento de pessoas, a começar a capacitar novas pessoas. E aí eu tive a oportunidade de participar do startup da Vivo, então viajando toda a regional Nordeste para a implementação da nova operação. Foi um período de bastante aprendizado. Bem, em 2009, saí da Vivo, fui para Claro, e passei aí 6 anos na Claro, também com telefonia, na parte de treinamento e desenvolvimento comercial. Também voltado para a capacitação das pessoas e desenvolvimento de liderança, hard skills, soft skills, então toda essa parte de desenvolvimento. E foi nesse período que eu entrei na minha pós-graduação com gestão de pessoas. Hoje eu estou na Heineken atuando, atualmente meu cargo é de executivo de trade e execução, mas eu entrei também na ocasião para a área de treinamento e desenvolvimento comercial. Ô Anderson, você vendo aí a sua narrativa, né, da sua trajetória profissional, embora você tenha andado em algumas empresas, eu me recordei aqui da história de hoje, de uma executiva de RH
na IBM, né? Que ela entrou como estagiária da área de qualidade na IBM e ela está há uns 26 anos lá, e ela foi migrando, ela foi de qualidade, ela foi para o comercial, ela, depois ela entrou em RH, e hoje ela é uma executiva global dessa área de RH dentro da IBM, mas ela tem um leque de conhecimentos em áreas diversas, e a gente vê que hoje isso está sendo muito exigido das pessoas, né? Que você tenha essa abertura, essa disponibilidade de poder atuar em áreas diversas. Perfeito. Você falou uma palavra que é a palavra que está muito em alta, é disponibilidade, né? Então, as empresas cada vez mais procuram profissionais com essa disponibilidade. Então, esse case dessa executiva da IBM é um case lindo, né? Então, ela tem mais de 20 anos na empresa, começou como estagiária e hoje é uma executiva global. Então, quando você pega o histórico de profissionais assim, que começaram, né, em cargos ou de pequena liderança ou estagiários mesmo e vão crescendo dentro da empresa, são motivadoras, né? E por quê? Porque se você vislumbra um crescimento profissional, você tem que agarrar as oportunidades. Então, e agarrar as oportunidades que para você, de fato, fazem sentido, né? Porque você tem que estar engajado naquilo que está fazendo e que lhe desafiem. Então, por exemplo, eu saí de um atendimento ao cliente a hoje a liderar mais de 122 pessoas. Então, o que é que quais são as escolhas que você faz ao longo da sua trajetória que culminam até hoje, até onde você quer chegar, onde você está hoje? Então, é importante que o profissional hoje, quando a empresa, né, coloca desafios para que ele absorva, para que ele encare esses desafios, ele não pode pensar que ele está sendo pressionado a fazer simplesmente entregas. Não, mas que ele está sendo preparado não só para futuras posições dentro daquela empresa, mas para futuras posições no mercado. Então, o mercado hoje quer um profissional cada vez de multitarefas, multifacetado, né, que tem aí vivência em diversas áreas, para que possa, através desse background que ele adquiriu, estar implementando coisas que agreguem valor na nova função ou agreguem valor na empresa. Então, o profissional hoje ele tem que estar aberto a novos conhecimentos e a novos desafios. É muito interessante quando você fala nessas formações de extensão, que a gente também possa se dar a oportunidade de buscar conhecimentos diversos, mesmo que não tenha uma afinidade direta agora com o que nós estamos fazendo, mas que nos permita ter uma visão mais ampliada de mundo mesmo. Perfeito, perfeito. E esse período de pandemia foi propício para isso, né? Porque, assim, a gente viu várias instituições disponibilizando vários cursos gratuitamente para que qualquer um tivesse acesso e pudesse se capacitar. Então, Anderson, assim, depois dessa nossa pequena introdução aqui, né, eu queria falar agora sobre o tema principal aqui que a gente definiu para esse nosso bate-papo, que é o planejamento de carreira, né? Aí eu fico pensando aqui, né, nesse momento em que a gente vê aí de tanta instabilidade, de tanta vulnerabilidade, com tantas incertezas sobre o futuro, a gente falar sobre planejamento de carreira é até mesmo pode até se parecer um contrassenso, porque até muitos profissionais dizem que não dá mais para a gente planejar a carreira para daqui a 5 anos, porque pode ser que a função que a gente tem hoje nem exista mais e que caminhos a gente traçar. Mas, de qualquer forma, você precisa ter um planejamento profissional. Então, Perfeito. como é que você enxerga isso hoje? Exato, tem se falado muito sobre isso, né? Em planejamento de carreira, quando eu comecei a minha vida profissional, se falava muito mais, né, disso do que atualmente, justamente porque o cenário hoje é muito dinâmico e muda tudo constantemente, né? Apesar de repente, você não se confiar entre aspas, né, no que você faz hoje, você precisa planejar o seu futuro. Então, eu vislumbro da seguinte forma, né?
a minha carreira, a minha profissão tem que estar totalmente interligada para aquilo que eu quero para o meu futuro. Então, futuramente você quer estar aonde? Então, eu já tenho um planejamento na minha cabeça que no máximo com 40 anos eu quero ser um diretor de uma multinacional, espero que na empresa que eu trabalho hoje, a nível nacional. Então, o que eu tenho que fazer para que daqui a 6 anos, né, que é o período de tempo que falta para eu completar 40 anos, eu tenha essa posição, seja na empresa atual ou em outra. Então, quais são os skills, né? Quais são as habilidades que eu preciso adquirir que eu ainda não tenho? Então, apesar de não se ter, né, o vislumbre de repente, daqui a 6 anos eu não sei se eu estou na Heineken. É fato. A gente sabe do cenário competitivo, a gente sabe do cenário de pandemia, a gente sabe de tantos outros cenários. Mas hoje, se eu fosse assumir a cadeira hoje, quais são os skills, quais são as atribuições que eu tenho que adquirir que eu não tenho? Então, eu tenho que trabalhar isso hoje. O problema que eu vejo muito das pessoas que planejam a carreira é pensar muito a longo prazo, como se ele nunca fosse chegar, entende? Então, as pessoas, infelizmente, o brasileiro tem essa cultura de ficar postergando as coisas, né? Procrastinando as coisas, e isso às vezes acaba impedindo de ele se antecipar às demandas. Eu sempre falo para o meu time, né, e eu falo porque é uma coisa que eu levo para mim, antecipe os problemas. Então, se o mundo hoje, né, é complicado profissionalmente, não se dá para pensar em você ficar naquela profissão ou naquela carreira por tanto tempo, antecipe os problemas. Então, veja o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências, o que as pessoas estão falando, quais são, né? Antigamente se falava, né? Saía até editoriais em revista, tipo, as profissões que vão deixar de existir daqui a 10, 30, 15 anos. Então, o que eu faço hoje faz sentido com o que o mercado está fazendo, está acompanhando? Então, é um questionamento que eu, quanto profissional, me faço e levo também a todos que eu conheço a se questionar em relação a isso. O que você pode fazer hoje para a sua carreira? E aí, Anderson, você falando nisso, assim, vem aqui para mim, né, que existem definições muito claras. Se a gente sabe que a automação e a inteligência artificial, os primeiros cargos, né, as primeiras funções que ela vai substituir são aqueles que são repetitivos, de esforço físico repetitivo, e aqueles que não precisam de pensamento, de análises, de um pensamento mais elaborado, de uma análise. Então, se você atua em uma dessas áreas, você já tem que se projetar para o futuro para poder buscar outras coisas. Perfeito. E aí eu vou usar o começo da minha carreira. Então, hoje, em 2004, já se falava em atendimento que seria feito por um robô. Então, hoje tem call centers que fazem atendimento por robô. Ele interage com você. A inteligência artificial está tão desenvolvida que você vai falando, ele já consegue discernir as palavras, já discerne o que você quer e vai dando as instruções. Então, hoje a gente, por exemplo, vê essa profissão que há 16 anos atrás era essencial, hoje sendo feito por robôs. Então, isso que você falou faz total sentido. Se você é um profissional que hoje está numa função em que é repetitivo, não exige muita análise, não exige muita criticidade para realizar o trabalho, comece a se atualizar hoje, né? Não espere chegar o momento que a sua função vai deixar de existir. Antecipe o problema, como eu falei. Exatamente. E dentro dessa linha aí de a gente falar sobre você se antecipar, né? É você procurar as formações adequadas, né? Para que você possa estar preparado para as oportunidades que aparecerem na sua frente. Hoje, o que as empresas pedem? Dinamismo, resiliência, um pensamento crítico, exigem que você tenha bom relacionamento interpessoal. Então, quando você pega a maioria dos skills que as empresas hoje exigem de você, é muito mais o que a gente chama de soft skills, né? Ou comportamentais. Então, invista na sua formação comportamental. Então, é importante você estar atento. Se você não tem inteligência emocional, se aprofundar no tema, fazer um curso a respeito. Por quê? Porque cada vez mais somos pressionados,
Cada vez mais o mercado exige de nós e a gente tem que saber equilibrar todos os pratos, né? Eu costumo dizer que a gente vive de equilibrar prato. Então, é necessário que a gente se capacite para isso, né? Ter inteligência emocional, trabalhar esses skills comportamentais é fundamental. Por quê? Porque a parte técnica é muito simples. Eu posso fazer um curso de Excel, vou aprender a parte técnica de Excel. Eu posso fazer um curso de eletrotécnica, vou aprender lá a parte eletrotécnica, a parte elétrica, enfim. São informações ou cursos ou aprendizado que está disponível em que todos de forma manual, né, e de forma cognitiva conseguem assimilar. Porém, os desafios do dia a dia são muito mais que planilha de Excel ou ligar um botão A com B. Quando você faz a analogia aí do equilibrista de pratos, né? Eu fiquei aqui pensando, aí todo dia o pessoal está botando mais prato para a gente equilibrar, mudando esses pratos, entendeu? Para testar os nossos limites. Não é É isso? verdade, né? É verdade. Porque é o seguinte também, né? Eu como gestor, por exemplo, eu falo isso e faço e tem bem claro também para o meu time. Se eu delego uma tarefa para o meu time, né? Para uma pessoa do meu time e ela entrega aquilo a contento, lógico que com o acompanhamento da minha parte, desenvolvimento, ela vai tendo mais confiança comigo, porque eu vou confiando no trabalho dela e, consequentemente, eu vou delegando mais coisas, né? Então, eu vou acrescentando mais pratos, com certeza, para a pessoa ir se desenvolvendo, né? Então, faz parte. Assim também é com a minha gestão atual. Então, se eu vou fazendo as entregas relevantes, as entregas a contento, eu vou adquirindo confiança do meu gestor e o meu gestor vai confiando mais coisas para mim. Isso é natural. Anderson, aí a gente falou aqui, né? Você falou sobre conhecimento técnico, falou sobre as competências, entendeu? Falou de inteligência emocional e tantas outras habilidades e competências que hoje são exigidas das pessoas, muito mais no cunho humano. Aí, então, a gente tem que fazer esse mix entre o conhecimento técnico e essas habilidades e essas competências. Hoje, na sua visão de gestor, o que é ser um profissional bem-sucedido? O que é ter sucesso profissional? Cara, é uma pergunta bem subjetiva, né? Porque o sucesso, para mim, tem um conceito, para você tem outro, para o nosso ouvinte agora, o nosso telespectador, vai ter outro sentido totalmente diferente, né? Mas eu, como sou um cara muito família, né? Sou casado, tenho um filho, então sucesso profissional para mim é justamente saber que através do meu trabalho eu posso dar condições para minha família de sustento, de lazer, de educação para o meu filho. Então, isso para mim é sucesso profissional. Lógico que dentro da empresa isso vai refletir, porque se eu quero sempre dar o melhor para minha família, eu vou me esmerar e me esforçar cada vez mais para que dentro da empresa eu seja reconhecido, aconteça a manutenção do meu trabalho, eu seja cotado, né, para possíveis vagas ou sucessões. Então, eu entendo que para mim o sucesso profissional é a minha família bem assistida, porque isso vai refletir com certeza nas minhas entregas e naquilo que eu estou fazendo no meu trabalho. Mas dentro dessa perspectiva de sucesso, é você ter esse reconhecimento profissional que lhe permita uma remuneração que dê qualidade de vida para você e para a sua família. O que o profissional deve, se para quem está nos ouvindo aqui, tiver esse mesmo conceito de sucesso, que comportamentos, o que ele deve fazer para alcançar esse sucesso dentro da empresa? Boa. Eu costumo usar uma analogia com o pico da montanha, né? Todo mundo quer chegar no mais alto. O mais alto é o pico. Então, o pico para mim é o P, significa planejamento. Então, você tem que planejar seu dia, sua rotina. Você tem que ter o planejamento da sua área. Tudo bem definido, tudo bem desenhado. A gente sabe que o cenário é inconstante, atual, mas sem planejar não tem como acompanhar e mensurar. E sem acompanhar e sem mensurar, não tem como prosseguir. Antes de você continuar, só fazendo um adendo, né? E planejamento, as pessoas têm que entender que é algo dinâmico.
É algo que Exato. você tem que estar o tempo todo atualizando, redesenhando, redefinindo, mas sempre sabendo para onde você está indo. Perfeito, né? O seu planejamento não pode ser engessado. Eu costumo fazer o meu planejamento com uma margem de 30% de mudanças, porque a gente sabe que nem tudo acontece como a gente quer. Mas é como você falou, esses outros 70% me dão o norte de onde eu quero chegar. Então, do meu pico, né, onde é o mais alto que eu quero chegar, o planejamento é o primeiro. O segundo é a inovação. Nossa carreira, nossa vida profissional cada vez mais exige que a gente esteja inovando nas nossas entregas, que tragam resultados relevantes. Então, essa inovação vai vir a partir da sua criatividade, das suas interações, do seu network, do que você está aprendendo e absorvendo. Né? E aprendendo que eu falo, não necessariamente só em cursos estruturados ou só num estudo, né, pré-formatado, mas aprendendo nas interações. A gente interage com profissionais todos os dias. Hoje eu estou aprendendo com você, com certeza, e vai me trazer algum insight para inovar em alguma área da minha empresa. Né? Quem sabe amanhã ou depois eu invento de fazer uma entrevista como você está fazendo, né, com profissionais dentro da empresa e divulgo isso como uma ação de endomarketing. Então, a gente tem que estar ligado sempre nesses insights. Então, o segundo ponto do meu pico é a letra I, que seria inovação. O terceiro, controle. O controle das coisas. Se você não tem o controle daquilo que você está fazendo, você não tem como mensurar, você não tem como fazer as calibrações necessárias. Então, é ter o controle das ações, por exemplo, no cenário que eu atuo hoje, 2 estados, mais de 122 pessoas, eu tenho que ter, né, o controle de todas as ações que envolvem desde de pessoas até os KPIs da área. Então, eu tenho que estar sempre ligado nos KPIs, naquilo que a empresa está pedindo para que eu faça as entregas a contento. Se eu não tiver o controle dos KPIs das pessoas, eu não vou fazer as entregas. E esse controle faz parte da minha rotina. E aí, Anderson, antes de você concluir aí com o O do pico, eu queria fazer uma consideração, porque o controle, né, como já dizia Deming, né, lá na qualidade, a gente só pode gerenciar aquilo que a gente controla. Se você não tiver controle sobre sobre os seus projetos pessoais, significa que você não os está gerenciando. Exato, exatamente. Você se perde, então você, quando é questionado, não sabe o que responde. Você, quando é gestor da sua área ou gestor da sua função, não precisa você ter liderança direta ou indireta, mas você é gestor da sua função. E quando alguém te pergunta algo inerente à sua função, você aqui não sabe, assim, como profissional, você acaba tendo a sua imagem desacreditada, né? A gente tem que entender que na nossa vida profissional, a gente tem um nome, né, a zelar. E esse nome é feito com confiança. E a confiança não é simplesmente um voto de confiança, como é falado, né, na vida profissional. A confiança ela é construída. E, por último, a organização, que faz sentido com o controle. Né? Se você não é uma pessoa organizada, você acaba se perdendo até no seu controle. Então, você tem que ter em mente aquilo que falamos no começo da conversa, onde você está, onde você quer chegar. Então, para você ter esse norte, você precisa organizar, ter organização. É importante a gente considerar aí, em cima da sua fala aqui, estava pensando, né, que com essa visão que você tem, né, de você utilizar o pico como um elemento para lhe conduzir, isso acaba que gera a necessidade, ou você acaba tendo uma curadoria daquilo que é relevante para você poder estar estudando, estar se desenvolvendo, que informações você vai estar consumindo de acordo com esse planejamento que você fez. Porque nesse momento onde tem tanta informação, se a gente não tiver um norte, saber o que a gente quer da vida, a gente acaba desperdiçando tempo consumindo Perfeito. aquilo que não vai nos servir. Exatamente. E é o maior problema hoje, né, da nossa atualidade é isso. É muita informação
que não necessariamente se torna em formação. Você pode ter muitas informações, mas isso não está agregando muita coisa na sua formação quanto profissional, quanto pessoa. Então é importante a gente ter essa curadoria que você falou, né? Ter, no meu caso, é o pico, porque tudo que eu planejo, tudo que eu penso em inovação, tudo que eu penso em controle, tudo que eu penso em organização, é pensando que daqui a 6 anos eu quero ser um diretor de uma multinacional com expressão nacional aqui, né? Quem sabe, né? Ainda não faz parte dos planos, mas quem sabe até ser expatriado, morar em outro país, né? Então, tudo isso a gente tem que ter em mente para que a gente se planeje, para que a gente esteja sempre inovando, para que a gente tenha o controle das ações e seja organizado. Mas então, Anderson, assim, o que que você hoje considera assim como um desafio? Que elementos são necessários para você montar um time vencedor? Que características, o que você entende como indispensável para a montagem de um time vencedor? Eu digo sem medo de errar, e você que é gestor, eu acho que não pode ter esse tipo de vaidade. Você não é bom em tudo, eu não sou bom em tudo. Então, um time vencedor, a gente vai ter um time vencedor quando eu identificar os potenciais do meu time que eu não tenho. Então, eu tenho que olhar para o meu time, lógico, vou desenvolver outras características que são fortes em mim, que eles ainda não possuem, porém, todos têm habilidade, todos têm uma competência que, de repente, eu não tenho. Então, eu saber usar, e eu falo usar no bom sentido, né, essas características para que a gente cada vez mais esteja construindo um time campeão e um time com entregas. Porque o resultado, apesar de ser da minha área, mas o resultado não é exclusivo meu. Eu faço o resultado junto com o meu time. Então, por exemplo, eu tenho no meu time uma pessoa que, antes de entrar, era analista. Opa, então essa pessoa tem uma capacidade analítica acurada, boa. Então, qualquer demanda que eu tenha que exija uma análise um pouco mais aprofundada, eu faço um check com ela, ou demando para ela, e a gente vai construindo junto. Então, para construir um time de sucesso, gestor, não tenha medo de ter pessoas no seu time que são melhores do que você em outras funções. Não tenha medo, não tenha essa vaidade, não pense que você sabe de tudo, não queira também saber de tudo, porque você não vai dar conta. A gente está num mercado muito dinâmico, com entregas cada vez mais acuradas, cada vez mais precisas, e a gente precisa de um time heterogêneo, diverso, né? Hoje se fala muito de diversidade, então não simplesmente diversidade de gênero ou diversidade de cor ou de etnia, seja lá o que for, mas a diversidade de competências também é necessário que você tenha no seu time. Isso é bem em consonância, né, assim, com uma coisa que eu acredito muito. Eu sempre digo que para os meus gestores, né, que eles têm que ter uma capacidade de montar bons times e que eles possam ter uma boa gestão de pessoas, porque a parte técnica, como a gente já falou aqui anteriormente, todos nós vamos poder adquirir de forma mais fácil, mas essa parte de gerir pessoas, de ter essas competências, elas são mais complexas. Perfeito. É justamente isso. Anderson, a gente está aqui já concluindo aqui esse nosso bate-papo, né? Aí eu queria concluir aqui com uma pergunta que eu gosto aqui de fazer no canal. Hoje, o que é que te motiva, o que é que te move, o que é que te faz ter vontade de trabalhar, de realizar? Então, eu já soltei até um spoiler, né, de sucesso profissional, que era a família, e eles são o meu principal motivo. O meu filho, minha esposa, é o que me motiva a trabalhar. Anderson, muitíssimo obrigado aí, né, pelas suas palavras, por compartilhar aí um pouco do teu conhecimento, da tua visão de mundo e de trabalho. Fiquei muito feliz aqui com a tua participação. Eu que agradeço, Ronaldo, obrigado pela oportunidade. Assim, foi um prazer enorme, né, participar, como eu falei, né, desse projeto que está dando vez e voz para os profissionais aqui da região
Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai enriquecer muito aí outros profissionais. Muito obrigado. Gente, esse foi Anderson Luiz, falando um pouco sobre carreira, sobre sucesso profissional. Se você tiver gostado, compartilhe com seus amigos, indique outras pessoas para ver e ouvir os ensinamentos de Anderson. Fico muito agradecido pela audiência de vocês e até uma próxima.